Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma resolução do Enem 2014, mais uma questãozinha de porcentagem e interpretação de texto. Vamos lá? Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados dizendo que somente 36% do esgoto gerado nas cidades é tratado, tá? E aí ele diz o seguinte, então vamos com muito cuidado aqui. Ele fala que 36% do esgoto gerado é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Então aqui já tem uma sutileza importantíssima de interpretação de texto. Por quê? Porque se são 36% do esgoto que é tratado, qual é a porcentagem do esgoto que não é tratado? É o que complementa os 100%. Então, o que falta para chegar em 100%, 64%, não é tratado. E aí, como ele disse que são 8 bilhões de litros sem nenhum tratamento, os 64% equivale a esse 8 bi, tá? Então, 64% do esgoto que não é tratado, equivalente a 8 bilhões de litros diários que são lançados todos os dias nas águas. Tá, muito bem. Continuando o texto. Uma campanha para melhorar o saneamento básico tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas em 4 bilhões de litros. Tá? E ele diz o seguinte, se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo, qual que é a porcentagem de esgoto tratado? Então esse detalhe aqui é super importante, pelo seguinte, se a nossa referência, se o total de esgoto gerado é o mesmo, as porcentagens que estão tratadas aqui, elas se referem ao mesmo todo. Isso facilita muito a nossa vida, tá? Por que facilita a nossa vida? Porque se 8 bilhões equivalia a 64% do esgoto total, e agora eu quero saber uma redução, quero que fique 4 bilhões, eu posso trabalhar com a regra de 3, 8 bilhões, 64%, 4 bilhões, quanto? Então veja, metade de 8 bilhões é 4, metade de 64, 32%. Então o que significa esse 32%? Que numa situação futura, na situação de melhora do saneamento básico aqui, 32% seria a parte não tratada. Era 64, caiu para 32. Por quê? Porque caiu pela metade a quantidade física, que é os 8 bilhões. Tomar muito cuidado com trabalhar com esse tipo de coisa, porque se tivesse mudado o total de esgoto gerado, isso que eu fiz não valeria. Tá? Se o esgoto gerado fosse diferente, então as porcentagens seriam relativas a outros todos. Eu não poderia de forma alguma fazer o que eu fiz. Eu teria que calcular qual é o total, teria que fazer outras contas, daria mais trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Como o meu total de esgoto é o mesmo, as porcentagens se referem às mesmas quantidades, eu posso fazer isso. Então 32% do esgoto, numa situação aí de melhora do saneamento básico, não será tratado. Então quanto que vai ser tratado? O complementar a 100%, ou seja, 100% menos 32, 68%. 68% será tratado, alternativa B. Tá ok? Muito bem. Então, se você ficou com alguma dúvida, use os comentários, pergunte, sabe, esclareça as coisas. É uma questãozinha que ela pode ser fácil ou não, depende de como a pessoa tem habilidades de leitura, de interpretação e conhecimentos de porcentagem, tá? E se você gostou, clica no joinha, clica no gostei, clica no like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no meu canal. Você já sabe disso, estando inscrito no canal, cada nova aula que eu publico, você recebe e-mail falando, oh, tem nova aula lá publicou uma nova aula, vem assistir aqui, e aí você sabe que tem coisa nova e corre ali para assistir. Tá joia? Então um grande abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula.